Boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindos. É uma grande honra apresentar a live de hoje, em que nós temos uma convidada muito especial conosco. Saúdo e dou as boas-vindas do coletivo Resistência Carbonária, a nossa ex-presidenta Dilma Rousseff. Obrigado por nos dar essa oportunidade de tê-la conosco. Falo em meu nome e em nome de todos os companheiros do nosso grupo, e participam conosco dessa live os nossos companheiros e companheiras Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça, jurista, professor, a nossa companheira Gisele Ricobon, doutora em Direitos Humanos, professora, a nossa companheira Sandra Mairink Veiga, jornalista, educadora social, e na mediação, o nosso companheiro Chico Celso Calmon, Memória, Verdade e Justiça, uma excelente discussão, uma excelente troca de ideias, e no final eu volto. Passo a palavra ao Chico para dar início à entrevista, ao debate. Obrigado, Denise. Boa noite. Espero não ser traído pela emoção de estar reencontrando uma companheira que tivemos juntos em 1969, quando nos conhecemos em plena luta contra a ditadura. Você era a Wanda, eu era o Túlio. Depois reencontramos 39 anos depois, quando você veio visitar o meu estado, e eu escrevi uma crônica sobre isso, da emoção de te reencontrar. O que significou o nosso abraço? Voltamos a nos encontrar quando da instalação no seu governo da Comissão Nacional da Verdade. Eu aí já representando a Rede Brasil, Memória, Verdade e Justiça. E, de novo, quando os operadores de direito foram lhe prestar solidariedade da resistência ao golpe do impeachment, lá em Brasília. E quando do lançamento, dizia há pouco também do livro, Uma Sentença Anunciada, que eu fui um dos coautores, que nos encontramos rapidamente e eu te dei uma camiseta do nosso fórum Memória, Verdade e Justiça. A política tem nos levado a esse reencontro porque nos mantivemos coerentes com os nossos ideais. E continuamos. Já entrevistamos aqui, presidenta Dilma, o Zé Disseu, a Gleice, e agora temos essa grata satisfação de dialogar com você, ex-combatente da ditadura e primeira mulher presidenta do Brasil, impedida de continuar por um golpe que reuniu todas as forças reacionárias e antidemocráticas desse país. No dia 31, farão 4 anos desse golpe. 4 anos. E, em nome do canal Resistência Carbonária, eu quero começar afirmando que nós estamos vivendo uma conjuntura muito sinistra de um Estado policial dirigido na economia e dirigido na pandemia de uma forma genocida. O timing na guerra, na política, na economia, na vida é fundamental. Acertar o timing na tática significa 100% de acerto. Quando a gente tem a tática certa e o time errado, a gente só acerta 50%. E a história mostra bem isso para nós. Né? Ontem foi 41 anos da lei da anistia. 33 anos depois é que foi constituída a Comissão Nacional da Verdade, no seu governo. E só a partir dali é que se começou a falar na aplicação da justiça de transição, infelizmente malograda no país. Em 1961, o Brizola acerta no timing quando ele cria a rede da legalidade e impede um golpe e faz com que Jânio assuma o governo.
Mas, em 1964, o brigadeiro Francisco Teixeira ficou esperando ordem do presidente para bombardear e impedir que as forças que saíram de Juiz de Fora, com o general Olímpio Mourão, prosseguisse até o Rio, como acabou acontecendo. Então, o timing, em qualquer decisão, é fundamental. Quando o ministro Gilmar Mendes, baseado em notícias de jornal e de vazamento da Lava Jato, impediu um ato administrativo interno do Executivo, que seria a nomeação do Lula como chefe da Casa Civil do seu governo, não houve resistência. Entretanto, alterou a história. Não há dúvida, não podemos dizer como é que seria essa história, mas podemos dizer que seria uma história diferente. Quando seu vice, Temer, fez um discurso afirmando e se insinuando que a nação precisava de alguém que unisse a nação, numa clara demonstração de traição, nada aconteceu, passou a viajar como vice-presidente e articular com governadores o golpe abertamente, e também nada ocorreu. Teremos agora eleição em outubro, e eleição com várias particularidades, inclusive a eleição que será, porque foi adiada, será após a eleição dos Estados Unidos, que é no dia 3, e aqui vai ser 15 e 29, se não me engano. Um provável cenário trágico. Há previsões de que a gente terá em torno de 200 mil óbitos por conta da pandemia e por conta do tratamento que esse governo deu à pandemia. E a previsão de 50 milhões entre desempregados, desalentados e subocupados, o que é uma tragédia social dupla. E, oxalá, com a derrota do Trump, que teria efeitos, acho eu, imediatos desse governo que tem um alinhamento subalterno ao governo e até às Forças Armadas de lá. Você, com tua vastíssima experiência política e à luz da história, eu te pergunto, nesse time, o que fazer? Mas, antes disso, tem uma pergunta que foi enviada pelo Brasil todo e que você, como é muito bem informada, o pessoal quer saber por que o Queiroz depositou 89 mil na conta da Michele Bolsonaro. Boa, Chico. Eu queria primeiro cumprimentar aqui todo mundo que está presente, começando por você, Chico Celso Calmon, para mim sempre e eternamente Túlio. Queria dizer do meu imenso prazer de estar aqui com você, que eu conheci como os jovens devem ser. Os jovens têm de ser capazes de lutar pela democracia, pela igualdade e pela justiça em todos os países do mundo, e em especial o nosso país. Então, eu começo por você e passo para o meu querido Eugênio Aragão, que eu tive a imensa honra de ter como ministro nos últimos dias do meu governo, mas que me mostrou justamente essa questão, o quão teria sido importante se isso tivesse acontecido num momento anterior. Além disso, eu queria cumprimentar a Gisele e dizer para a Gisele que, para mim, também é um imenso prazer estar aqui com ela, e eu conheço a Gisele das lutas da Gisele em defesa dos direitos humanos. E dar um cumprimento todo especial a Sandra Mairink Veiga, jornalista, e dizer para ela que, para mim, eu acho que para a minha geração, Mairink Veiga sempre vai significar uma rádio que era uma rádio em defesa da democracia enfim, de uma agenda popular no passado histórico. Bom,
eu quero dizer que eu compartilho com você, viu, Túlio? Eu acho que com todos nós aqui e com milhões de brasileiros e brasileiras, essa pergunta. Por que o Queiroz depositou R$ 89 mil na conta da primeira-dama? O que levou o Queiroz a fazer isso? Esta é uma resposta que o sistema judiciário brasileiro, o legislativo brasileiro e o executivo devem ao país. O executivo, porque diz respeito a uma pessoa ligada ao presidente da República. E certamente, muito possivelmente, ele deve responder a pergunta pela senhora Michele. O judiciário, porque há que investigar. E o legislativo, porque não pode continuar engavetando não só esse, mas principalmente outros atentados à soberania popular e, portanto, à Constituição e, portanto, sendo base real para crime de responsabilidade. Mas eu quero voltar àquela sua questão sobre os erros táticos, os erros que se comete ao longo dos processos políticos. Os chineses dizem que quando você conhece a si mesmo e ao seu adversário, você ganhará, sempre terá a possibilidade de ganhar uma batalha. Quando você conhece a si mesmo, mas não conhece o seu adversário, a probabilidade é que você ganhe uma e o adversário ganhe outra. Se você não conhecer a si mesmo e a seu adversário, você perde necessariamente as batalhas. Eu acho que nós temos uma questão muito importante no Brasil. E essa questão diz respeito a como que a democracia foi implantada na transição da ditadura para a democracia. Ela foi uma democracia adotada por cima. Não houve não só uma justiça de transição, mas não houve um processo social que se incorporou à mudança. De fato, a luta pelas diretas já, elas foram importantes. Elas, inclusive, criaram o caldo de cultura. Mas o desfecho foi um desfecho que permitiu uma saída que comprometeu algumas das nossas mais caras instituições. Eu acho que, notadamente, a relação da sociedade com as Forças Armadas, da sociedade com o judiciário, da sociedade com a imprensa e da sociedade com o executivo, nunca ficou suficientemente clara. Veja você, dando só um exemplo, a questão das relações ocultas na frase dita branda da Folha de São Paulo com os órgãos repressivos. Não é que ela se submeteu à chantagem ou às ameaças ou até a coerção física. Na verdade, ela participou junto com as forças da repressão. E, durante muito tempo, foi dito que o órgão oficial da OBAN, da Operação Bandeirante, era a Folha de São Paulo. Essa é uma questão que ficou enterrada ao longo do tempo. Então, a história das falhas e dos equívocos táticos, elas têm uma explicação estratégica. Olhando pelo lado positivo, o Brasil, em que pese essa mitigação da democracia e essa dificuldade das instituições se autoafirmarem, o Brasil ele teve um processo em que, por vários motivos, né,
nós não tivemos a implantação aqui do neoliberalismo quando o mundo inteiro começou a sofrer as consequências, depois da Revolução do final dos anos 70, 80, aliás, desculpa, 80, 90, a chamada Revolução Conservadora, que mobiliza nos Estados Unidos e no Reino Unido toda uma reforma que visa, basicamente, e que vai ter consequências sobre a mitigação da democracia, mas que visa, basicamente, diminuir o papel do Estado na medida em que traz a força das instituições financeiras que passam a ser, de fato, o centro do desenvolvimento. E exigem 3 coisas, basicamente. Uma, a redução do papel do Estado vai exigir uma submissão de todos os aparelhos econômicos, principalmente os orçamentos, uma submissão aos desígnios financeiros e do capital, e vai diminuir profundamente o quê? A tributação. E vai tornar imposto igual a algo criminoso. Como o Estado não tem como se financiar, não sendo por impostos ou dívidas, e as dívidas também são contidas, na verdade, se trata de reduzir o Estado. O segundo aspecto é montar uma desregulamentação do mercado de trabalho. Essa desregulamentação do trabalho em todo o mundo significou uma redução de direitos trabalhistas e, no caso dos países, principalmente os europeus, uma quebra dos sindicatos. E uma terceira questão, que era a privatização. Aqui no Brasil, nós tivemos 2 governos que encaminharam o neoliberalismo. Um foi o Collor, que foi interrompido, e o outro foi o do Fernando Henrique, que estabeleceu pelo menos 2 grandes armas. Uma delas chama-se tripé econômico, que submetia o Estado à administração do chamado da inflação, do superávit primário e da flexibilização cambial. A flexibilização cambial acabava com a possibilidade de uma industrialização forte, e as outras 2, sempre que tivesse uma fase de crise econômica, você teria o primado dos recursos no conflito distributivo entregue para os grandes empresários e capitalistas. E depois a lei de responsabilidade fiscal, que submetia todo o orçamento, sob pena de criminalizar, submetia o orçamento a várias restrições, principalmente impedindo que, na crise, o Estado agisse de forma a conter a crise e não aprofundando a crise. Porque os bancos, por exemplo, privados, diante da crise, não emprestam. Quem tem de emprestar é o Estado. Diante da crise, né, as pessoas podem estar morrendo de fome, como nós estamos vendo agora, e só o Estado é capaz de tomar e de fornecer recursos para conter esse processo. Bom, mas nós jamais aprofundamos inteiramente, mesmo no caso até o Fernando Henrique, nunca conseguiram impor completamente a privatização e completamente a submissão do orçamento a esses interesses. Tanto é assim que sofri impeachment por uma pseudo-pedalada fiscal, que o que eles queriam era criminalizar a política de combate à crise. Bom, mas eles não conseguiram fazer reforma da Previdência, não conseguiram destruir toda a legislação trabalhista. E aí, o que acontece? Acontece que 4 eleições presidenciais consecutivas, nós sofremos nós tivemos 2 momentos de vitória em relação a eles, e sofremos, portanto, uma avaliação
as forças populares sofreram uma variação de que não restava outro caminho que não ser um golpe. E aí, o golpe, eu acho que ele estava já encomendado, e aí eu concordo que a gente não viu essa encomenda já em 2005, quando há o mensalão. E uma das frases principais de uma liderança na época, né, dos democratas, na época do PFL, era: vamos deixar eles sangrarem. E o que aconteceu quando eles tentaram deixar eles sangrarem? Foi a vitória do Lula em 2006. Então, a tática do deixar eles sangrarem também foi enterrada ali. E aí, eles precisavam de uma crise. Enquanto não tivesse uma crise, eles não conseguiriam nos tirar. E aí eu quero dizer o seguinte: nós estávamos numa conjuntura democrática. E o golpe, atualmente, ele não é um golpe que utiliza, né, os tanques ou as prisões e a tortura. Ele utiliza a prisão usando do lawfare, usando a arma judicial para criar, aparentemente, um clima em que as pessoas podem ser destituídas da sua condição de cidadãos e da sua condição de direitos civis pela acusação de corrupção. Então, é disso que se trata. Eles usaram duas técnicas. Uma, a do choque, aquela que a Melanie Klein fala: transformar uma crise em algo em que você pode tornar o que é impensável politicamente em algo que ocorra e que seja inevitável. E isso de um lado. E de outro lado, os instrumentos da justiça que eles passaram a usar em várias outras circunstâncias. Nós tínhamos visto o que aconteceu com o presidente Lugo, né? Então, eu acredito que tem uma questão também de correlação de forças. Nós, no Brasil, não tivemos um movimento social que sustentasse esse processo. E temos de aprender com isso. Só tem duas grandes formas na história pelas quais as lutas sociais que ocorrem têm condições de se efetivar. Uma é através das armas, a outra é através da mobilização social e política de movimentos, não só de partidos, mas movimentos sociais de grandes massas, em que aquele momento fica claro. Ou seja, os de cima já não conseguem e os de baixo já não aguentam mais. E aí você tem uma situação de ruptura. Nenhuma dessas duas situações estavam em andamento naquele 31 de agosto. E o golpe, como nunca é um ato isolado, ele sempre não é um ato, não é só um impeachment. Impeachment é um ato inaugural. O golpe é um processo. E ele continua. Ele continua, e eu acho que nós temos de entender o que ele é. Ele é um golpe em que as forças neoliberais acharam oportuno romper com a democracia no Brasil, coisa que eles não fizeram, por exemplo, nem na Europa, nem nos Estados Unidos, mas acharam oportuno, porque tinham perdido 4 eleições, e assumir o poder numa transição que ocorreria em 2018, esperando que esse golpe pudesse dar-lhes o poder. Essas forças neoliberais tinham uma representação clara no Brasil, que era o Partido Social Democrata Brasileiro, o PSDB, e, como força auxiliar, o DEM. E o PMDB e o resto do que eles chamam hoje de centrão,
na gravitação desse polo. Ocorre que aconteceu algo inesperado, que foi, neste processo, tanto por participar no governo Temer, como por desencadear uma força que eles não controlam, que é a Lava Jato, eles sofreram alguns fogo amigo. Quem sofreu? A direita, a centro-direita. E o centro-direita, vamos dizer assim, né? O centro pró-direita. E eles sofreram um processo que não estava previsto, que era o processo de destruição. É tão forte esse processo que, em 2018, o Alckmin vai ter 4%. E vamos lembrar que era a grande força política, o PSDB, com quem as últimas 4 eleições tinham sido disputadas. Bom, aí resta no tabuleiro a extrema-direita neofascista. E se estabelece com a prisão do Lula, com a interdição do Lula, com impedir o Lula de todos os jeitos de ser candidato, utilizando todos os métodos equívocos, injustos, para condenar um inocente, os PowerPoint do Dallagnol, etc. Tiram o Lula do processo político e viabilizam a eleição do Bolsonaro. E aí eles fazem um pacto. O pacto é um pacto entre os neoliberais e os neofascistas. Eles sabem que o Bolsonaro é neofascista. Eles sabem que não tem nenhuma surpresa que o Bolsonaro é um cara ligado ao exercício privado da força. Tanto é que o seu emblema para a presidência é o ato de atirar. Sabem perfeitamente quem é Bolsonaro e fazem o pacto. Por quê? Durante muito tempo, eles supõem que conseguirão domesticá-lo, que moderarão ele, pensando que ele é passível de moderação. Ele não tem o chip da moderação, eu sempre falo isso, ele não tem. Porque nenhum líder de extrema-direita tem chip de moderação. Bom, mas essa aliança é a única possível. Por quê? Porque o que existe de força social, de massa, para sustentar isto é a extrema-direita. O vice não tem a menor possibilidade, ele não traz estabilidade para os neoliberais. Por isso, nós vivemos essa situação absurda que nós temos um governo incompetente diante do maior morticínio por que passa o país. Eu tenho a impressão que é mais do que claro que nunca na história do Brasil, em nenhum momento anterior, houve tamanha perdas de vidas concentrada num só episódio. E mais naturalizada. É mais do que genocídio, né? É o produto da incompetência de um governo. Além disso, é importante a gente perceber que nenhuma dos absurdos feitos pelo senhor presidente, que é falar que tem de intervir no Supremo, tem de intervir no Congresso, tem de voltar ao AI-5, que é só uma gripezinha. E todos os absurdos falados e feitos, o desrespeito com a imprensa. Não interessa que os jornalões sustentaram a sua chegada ao poder. O desrespeito à liberdade de imprensa é claro. E aí vem toda aquela questão. Vai ter frente democrática? Eu sempre pergunto, com quem? Com quem
se fará a Frente Democrática se o centro, a centro-direita e a direita foram cooptados para aplicarem a pauta neoliberal. Por quê? Sempre a direção da Câmara e do Senado aceita todas as arbitrariedades e os absurdos praticados pelo presidente, desde que ele não rompa com o teto de gastos, desde que ele complete a política de morticínio do país, não dando recursos para as pessoas sobreviverem. E não é só a questão dos R$ 600, que é importantíssima e que tem de ser mantida, mas é o fato que nós temos hoje uma das maiores taxas de desemprego do mundo. Por quê? Porque tem o desemprego esse aberto, que a pessoa procurou emprego e não tem, que é mais de 13 milhões de pessoas, e tem o desemprego, que é aquele que as pessoas, o homem e a mulher, procuraram nos dias anteriores ou nas semanas anteriores, não conseguiram e desistiram. E, além disso, o desemprego daqueles que antes viviam da informalidade e do trabalho precário, mesmo quando tentavam ser patrões de si mesmo e não tem mais. Tudo isso, segundo os cálculos, está dando 65 milhões. E aí, eu te pergunto o seguinte: o que faz um país quando a parte que recebe o auxílio emergencial nos estados da federação, dos 27 em 25, é maior do que a parte que recebe, que está empregada e que tem recursos próprios mesmo na pandemia, ou é objeto de alguma política de preservação do emprego que aqui no Brasil não existe? Então, o fator que podia desencadear uma imensa ruptura no governo Bolsonaro, por que ele se mantém unido? Por quê? Porque, sistematicamente, eles oscilam entre botar uma coleira, achar que a coleira dura, ele rompe a coleira, mas eu acho que eles só romperão com ele se ele romper com a pauta neoliberal. E aí nós temos o quadro que hoje nós enfrentamos. Eu acho, sabe, pessoal, que nós temos acabando a minha fala, eu acho que a gente tem um processo de médio prazo. Nós não resolvemos esse processo no curto prazo. Eu acho que, sem ter pessoas na rua, sem ter gente mobilizada, as pessoas percebendo claramente do que se trata, esse país não tem condição de romper com o que está acontecendo. Agora, alguns passos são fundamentais. Acho que um dos passos fundamentais é a absoluta desinterdição do Lula. Acho que a interdição do Lula ela representa esse processo que viabilizou essa situação até agora. Acho que tirar a interdição política sobre o Lula é fundamental. Eu não acho que a gente só deve analisar a questão judiciária, acho que ela é importantíssima, acho que a questão... e aí o nosso companheiro Eugênio sabe muito mais do que eu, mas eu acredito também que nós temos de olhar esse Congresso, que desde o Segundo Império é um Congresso conservador, que é ele que executa a política neoliberal, é ele que segura o teto dos gastos e garante o teto dos gastos, é ele que fez uma reforma previdenciária, é ele que permite a venda de partes da Petrobras, é ele que permite a venda, apesar de que foi autorizado a venda de pedaços das empresas estatais pelo Supremo. Mas eu acho isso, eu acredito que sem povo na rua e sem povo efetivamente participando, acho que nós não temos um horizonte promissor. Agora, temos passos a dar.
a luta começa sempre pelos passos que nós estamos dando. Nós temos de fazer live, nós temos de articular todo o processo de resistência a essa situação. Ô, Dilma, para você tomar uma água, eu passar a palavra para o Eugênio. Não, eu acabei. Passar a palavra para o Eugênio e dizer que o Silvio Tender está assistindo a nossa live. O João Ricardo Dornelles mandou uma pergunta, lembrando 41 anos de anistia, se hoje, com as práticas genocidas desse governo proto-fascista, não seria o caso de iniciarmos uma luta por uma comissão da verdade da Covid-19 no Brasil. É o Paulo César Azevedo Ribeiro, aliás, ele foi companheiro nosso, Paulo César, foi do Núcleo e foi também do Colina e da VAR. Ele pergunta se você acredita que o PT consegue elaborar com aliados de esquerda e progressista um programa mínimo para recuperarmos a democracia. Por hora é isso. Tem mais perguntas, mas eu passo a palavra para o Eugênio. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês, principalmente com a querida presidenta Dilma, né, que, enfim, é uma pessoa a quem eu dedico um grande carinho e muita admiração pela sua luta, pela sua resistência a todo esse processo de degradação do país que desembocou nesse fascismo de Bolsonaro, né? Mas eu acredito sim que nós tenhamos que olhar com muito cuidado mesmo o papel sim do judiciário nisso tudo. Eu acredito que o judiciário, na Constituinte de 88, foi talvez o único poder que praticamente não foi tocado. Bem pelo contrário, ele foi na verdade, empoderado, né, com algumas competências que não são comuns em outros países, como, por exemplo, de fazer seu próprio orçamento, de ter iniciativa legislativa a respeito de assuntos de seu interesse. Isso é absolutamente anormal dentro de uma democracia. Por quê? Porque quem arrecada é o executivo. E se é o executivo que arrecada, é claro que é o executivo que conversa com o Congresso a respeito da destinação dos recursos que arrecada. O judiciário não tem nenhuma responsabilidade nisso, né? E tanto assim é que hoje a gente pode ir nos rincões mais pobres desse Brasil, vamos aqui no interior de Goiás, né, cidade até aqui perto de Brasília, como Alto Paraíso de Goiás, em que as casas são todas de pau a pique, mas o fórum é de vidro, de mármore, de granito, com ar-condicionado central, né? Então, a gente vê o que é isso, o que é essa força do judiciário brasileiro. E aí eu lhe pergunto, é uma das coisas que sempre, até hoje, até hoje me inquietam, que como é que a gente não pôde ver, já em 2004, 2005, quando começou o problema aí do mensalão, como é que a gente ficou calado? Não reagimos, nós vimos companheiros sendo sacrificados de forma injusta, como o Genuíno, como o Zé Dirceu, como o João Paulo Cunha, né? Foram imolados e houve uma certa, vamos dizer, um certo, vamos dizer, um silêncio obsequioso, digamos assim, da esquerda toda em relação àquele processo, quando a gente via um juiz como Joaquim Barbosa gritando, esperneando dentro de um plenário do Supremo. Alguma coisa estava muito errada ali. Alguma coisa estava acontecendo de muito errado, né? E depois também, e aí eu dou minha mão à palmatória, porque eu ajudei a indicar o Janot, né? Mas a gente viu também como o corporativismo dentro do Ministério Público, principalmente aquele corporativismo que foi ungido pela eleição da lista tríplice para Procurador-Geral da República, como isso levou a termos uma instituição completamente descontrolada, que não dá satisfação a ninguém
e que não presta, nem sequer ao Congresso Nacional algum tipo de esclarecimento sobre suas ações. Eu tinha falado isso na época ao Rodrigo Janot, e ele fez isso só no primeiro ano da gestão dele. Olha, o Procurador-Geral da República tem que ir anualmente ao Senado a prestar contas. Afinal de contas, é o Senado que aprova o nome e destitui o Procurador-Geral da República. Então, o Procurador-Geral da República tem que criar uma rotina histórica de ir lá para a canossa, né, que nem o rei, né, que foi lá pedir bênção ao Papa. Né? O Ministério Público tinha que fazer isso. Ele fez isso no primeiro ano e depois nunca mais. Simplesmente deu a banana, desculpem a expressão, para o Legislativo, para a soberania popular, e aconteceu o que aconteceu. Né? Legal, Então, eu lhe Eugênio. pergunto isso. Eu lhe pergunto, a minha pergunta é exatamente essa. O trato do Executivo com o Judiciário foi adequado durante todos esses anos? Ou esse trato, ele, de alguma forma, contribuiu para esse estado de calamidade política que nós vivemos hoje? Vamos fazer, então, uma rodada com a Gisele, depois da Sandra, e eu passo a palavra de novo à companheira presidenta Dilma. Gisele. Obrigada, Chico. Bom, boa noite, né? Queria dizer que é uma satisfação, um prazer enorme poder ter esse diálogo com a presidenta, é um privilégio, né? Um espaço privilegiado que eu estou tendo. Eu vou fazer duas perguntas, uma de caráter um pouco mais pessoal e outra mais relacionada a gênero. Em 2016, quando a gente organizou o livro, né, que já foi comentado aqui, comentários a uma sentença anunciada, eu organizei com a Citadino, a Gisele Citadino, o João Ricardo Dornelles, que fez uma pergunta, a queridíssima Carol Proner, né? Naquele momento, nós fomos um pouco pressionados, né? Porque tinham muitos juristas que estavam convalidando a tese, né, do impeachment da senhora. Pouco tempo depois, eu digo pouco tempo depois, caiu a ficha de muitos, né? Muito mais tempo depois, o próprio Temer assume que foi um golpe, né? Quer dizer, a pergunta pessoal, né, que eu quero dizer é que houve um movimento no âmbito jurídico, né, dos juristas, que realmente se ampliou muito nesses últimos 4 anos para reforçar aquela nossa, que era uma tese muito nova, né, logo depois da sentença do Moro, de que isso era um golpe fundamental, um ataque à democracia, e muitos se somaram a nós. Né? Então, a pergunta é, a senhora já sente, depois de tanta gente desembarcou desse governo tão sórdido, né, depois de tanta coisa que ficou exposta às claras, a nu, né, uma violência bárbara que representa esse governo, especialmente na pandemia, a senhora já sente esse carinho maior do povo, né, em função desse passado recente ter ficado mais claro? Quer dizer, significa que nas ruas já tem um sentimento, né, que entende que isso realmente foi uma grande violência, não só com a senhora, mas com o país como um todo? Então, a minha primeira pergunta seria essa. A segunda é que nós temos, tantas são os retrocessos, né? Mas tem uma pessoa no governo que a gente não dá muita bola, porque a gente acha que ela é um pouco aquele agitador do circo, que faz a cortina de fumaça, mas que não traz muito prejuízo, mas pelo contrário, né? Eu acho que a ministra Damares ela tem se sustentado numa postura muito firme, ela conhece o Congresso como ninguém, né? Ela é muito bem articulada em relação à política, ela tem uma inteligência política dentro dessa extrema-direita, né? E a guerra cultural está sendo levada a cabo por essa senhora. É óbvio que ela é o símbolo de uma guerra cultural que tem levado, especialmente os direitos civis das mulheres, né? Tem colocado em xeque os direitos civis das mulheres. Veja, presidenta, aqui na ONU, o Brasil sempre foi um grande protagonista diplomático, né? Nos fóruns multilaterais, seja no meio ambiente, na questão da fiscalização do trabalho infantil, na proteção do trabalhador. Nós somos um país sempre respeitado por uma história diplomática que sempre foi, né, considerada de alta qualidade. Nos últimos anos, o Brasil na ONU, por exemplo, tem silenciado ao lado da Arábia Saudita, né, retrocedendo em direito das mulheres, e essa semana sai essa portaria absurda, né, a portaria 2882 do Ministério da Saúde, que praticamente obriga as mulheres a ter um filho em decorrência de estupro, né? Então,
Então, a minha pergunta é, a senhora que foi o símbolo, né? A nossa primeira presidenta mulher que representou, a gente achava, né, uma conquista de fato, que não retrocederia mais, que estaria consolidada na nossa democracia recente, esse tema de gênero, com essa guerra cultural, né? Onde vamos parar? Eu pergunto, qual é o nosso futuro em relação a essa... eu me sinto, às vezes, naquele seriado, né, que é o Conto de Aia. Daqui a pouco a gente perde o direito civil a ponto de perder a capacidade contratual, como a gente tinha no direito civil antigamente. Precisava de uma figura masculina para poder ter a capacidade... Quer dizer, as mulheres eram tuteladas, né? Não tinham liberdade, tinham que ter tutela masculina. Então, eu gostaria que a senhora comentasse um pouco dessa guerra cultural e o papel desta figura, né? Que, até no caso do estupro daquela menina, que ficou aí evidente, tenho certeza que moveu as suas ações para impedir e fazer outra violência, né, com essa menina que passou por toda essa questão pública do estupro. Mas dizer que é um prazer imenso, um carinho imenso estar aqui com a senhora hoje à noite. Então, vamos ouvir a Sandra, depois passa para a companheira Dilma, e depois, no último bloco, Dilma, tem muitas perguntas aqui, inclusive pergunta do Silvio Tender, mas eu acho que a gente faria isso no último bloco. Bom, primeiro uma curiosidade, ainda falando das mulheres. Uma novidade no Ocidente foi justamente as mulheres que ascenderam como presidentes, né? A Bachelet, a Dilma, a Cristina e até a Angela Merkel, que é de um partido conservador, mas que acolheu 1 milhão de refugiados no primeiro momento da crise humanitária dos refugiados, né? Eu tenho curiosidade de saber se vocês falam entre vocês. Essa não é uma pergunta do debate, é uma curiosidade pessoal. Se essas mulheres se comunicam entre si. O que eu queria levantar, queria que você falasse um pouco, desta penetração da extrema-direita através da religião. Eu tenho a impressão de que agora, com essas eleições municipais, a gente vai se surpreender muito com a quantidade de vereadores e prefeitos evangélicos. E isso mostra que há uma capilaridade, uma rede que se espalha pelo país todo, né? E que, olhando agora essa pendenga, digamos assim, entre o Guedes e o Bolsonaro, né? Porque ele percebeu que ele está ganhando popularidade com o negócio dessa renda, né, que ele está cedendo, eu acho que eles vão fazer um acordo de alguma maneira, e tipo assim, Guedes, segura aí, deixa eu me reeleger, e aí a gente acaba com as reformas que são tão necessárias para o neoliberalismo. Eu queria, então, que você falasse um pouco dessa capilaridade dos evangélicos, que é uma coisa que me preocupa muito. E, por último, a importância das relações internacionais, inclusive a importância para além do econômico, no sentido da gente afirmar a nossa soberania. E como é que você vê, e com foco, se possível, na China e no Mercosul. É isso. Muita coisa, né? No mesmo tempo. Pode começar? Pode começar, Dilma, por favor. Tá. No caso, nesse comentário, nessa análise do Eugênio, eu acho que ele aponta uma coisa muito importante, o fato de que o judiciário meio que passou incólume, né? Por todas Enfim, no Brasil não houve justiça de transição, então era impossível o judiciário não passar incólume. Mas, além disso, eu acho que, para um país como o Brasil, com as características dele, um tanto ou quanto que empodera muito e que tem todo aquele ritual em relação à questão jurídica, na verdade, a relação política do judiciário é muito forte. O judiciário tem sido, no Brasil, uma arma de sancionar
de sancionar o que é o interesse dos grupos dirigentes. Mas, além disso, tem os nossos equívocos. Por exemplo, quando se instituiu a escolha pela lista tríplice do Ministério Público, o que estava em questão era romper com o engavetador-geral da República. Mas era uma forma um tanto ingênua de romper, porque, na verdade, você, ao deixar o Ministério Público, pelos dados da Constituição, autônomo, não só em relação ao Executivo e ao Judiciário, mas autônomo em relação aos pares que integram os chamados pares que integram a essa instituição, você acabou com os mecanismos de peso e contrapeso, de avaliação do desempenho, de crítica ao desempenho. E isso fica nítido, não só ao longo da história, mas atualmente, quando o Conselho Nacional do Ministério Público se recusa a julgar uma evidente ação absolutamente heterodoxa, para dizer o mínimo, do senhor Dallagnol e do seu PowerPoint. Quando ninguém toma providência em relação ao que foi feito dentro do Ministério Público. Até algo estarrecedor, que é a relação com os Estados Unidos. Aí, incluso um problema que eu acho seríssimo, que é a questão do FBI, mas grave além disso, muito grave, é a questão da fundação dos 2,5 bilhões do senhor Dallagnol. E de todo o uso, que nunca prestaram contas, dos recursos obtidos através das delações premiadas. Então, essa é uma questão que tem uma explicação no varejo, ela tem uma explicação no atacado. Não há controle do Ministério Público, como o controle do Judiciário é precário. Eu entendo a importância de você impedir que haja pressão política, econômica sobre a Justiça e sobre o Ministério Público. Mas isto não impede que haja institucionalmente um sistema de controle. Então, eu acredito que, de fato, nós fomos bastante indulgentes, muito flexíveis no trato dessa questão. Até porque eu acredito, pelo menos eu lembro disso na época, eu lembro perfeitamente o quanto de esperança, de jogo democrático, de força democrática, de empuxo democrático tinha quando se estruturou o Ministério Público no Brasil. O que nós víamos no Ministério Público como uma entidade capaz de garantir os direitos difusos da população e ser uma força ao lado da população. Isso eu acho que é algo que vai merecer, não só em qualquer processo de redemocratização do país, vai merecer que nós olhemos de um jeito mais profundo para isso que você falou. Primeiro, a questão do orçamento, a questão da iniciativa de gastos e, sobretudo, a questão do controle social sobre o órgão específico. Bom, e eu acho que o trato do executivo com o judiciário no Brasil é um trato submisso. Por quê?
porque eu não sei se vocês sabem, por exemplo, o Executivo não pode convocar uma Assembleia Constituinte, o Judiciário pode. A pergunta é por quê? Lembrando que uma Constituinte tem um poder fundador. Quando se tem um poder fundador, a força está claramente definida, além de outras questões. Agora, acho que se teve uma coisa que é responsabilidade da Lava Jato, é um absoluto descrédito sobre a justiça no Brasil. Porque aquele fundamento da democracia, que em países capitalistas é crucial, se todos não são iguais, né? Se muitos são desiguais e poucos são iguais, pelo menos perante a lei tinham de ser iguais. Isso é uma espécie de cimento para construir processos de hegemonia. E se tem algo que foi craquelado no Brasil, foi o significado do judiciário. Foi craquelado. Bom, para não falar, né, de que do que aconteceu, não só aconteceu quando divulgam a minha fala com Lula, mas quando o Supremo sabe que ele cometeu um crime e só faz uma admoestação. Os pesos e as medidas diferentes que, né, cercaram tudo isso. E, sobretudo, a prisão do Lula. A prisão e a condenação do Lula. Né? A forma pela qual se deu, né, a quarta instância do judiciário, que foi a imprensa. Né? Para não falar nessa relação que é complicadíssima do ponto de vista do que é o julgamento, que foi o julgamento nesses tempos terríveis. Bom, eu acho, sabe, Gisele, que uma das coisas mais importantes que aconteceu durante o impeachment foi que nós disputamos que tinha havido um golpe. Nós disputamos em todos os momentos. A partir do momento que fica claro que o golpe começará, e não foi no dia 31 de agosto, foi bem antes, né? Nós passamos a metade do ano de 2015, todo o ano de 2016, disputando o fato de que seria um golpe, o que estava em andamento. Mas, depois do primeiro julgamento, que é aquele julgamento lá da Câmara, né, eu lembro que foi enviado por um conjunto de deputados e senadores para a ministra Rosa Weber uma pergunta que tinha de ser feita a mim. Eu fui perguntada por que eu falava para toda a imprensa internacional e local que eu estava sendo objeto de um golpe. Se isso não era uma afronta à soberania do país, porque não se tratava de um golpe, posto que estavam sendo respeitadas todas os trâmites. Os trâmites, os protocolos e tudo mais. Então, nós dissemos, eles não queriam que nós discutíssemos o golpe. Eu acho que a primeira coisa que foi feita foi nas nossas defesas, no Congresso, especificamente no Senado, que eles não queriam que eu comparecesse, nós começamos a tratar a questão como se fosse um golpe. E ao bloqueio da imprensa contra mim, que houve um bloqueio, era proibido me entrevistar, nós rompemos com as entrevistas feitas para a imprensa internacional. E logo depois do golpe e do meu afastamento, eu até te encontrei em Sevilha. Eu corri o mundo, Estados Unidos, França, Inglaterra,
tive na Rússia, tive na China, tive em tudo quanto é canto que eu pude, denunciando a existência de um golpe no Brasil. Eu acho que uma parte desse bloqueio foi rompido, e eu sempre agradeci muito a solidariedade internacional, e acho que, quando começou o processo com Lula, nós também repetimos esse processo em relação ao Lula, porque também era algo que nós percebíamos, que se tratavam da continuidade do golpe, assim como em 64 você teve primeiro o golpe de 64, depois você teve o AI-5. Da mesma forma, né, nós víamos uma radicalização do golpe de 16 com a prisão do Lula. Bom, eu acho, sabe, Gisele, que a questão da Damares é uma questão seríssima, porque o que é esta aliança neoliberal com o neofascista? O que são os neofascistas? Os neofascistas, para mim, eles tratam de 3 questões. E é essas questões que dão a base para uma parte do apoio social que eles têm. Primeira questão, a defesa da família tradicional. A família é algo inviolável. Então, você tem a família: pai, mãe e filhos. Fora disto é pecado. Fora disto é crime. Fora disso tem de ser demonizado. Isto é, na avaliação e no discurso, responsável pela estabilidade e a segurança das pessoas. A segurança e a instabilidade decorrem disso. Daí esse número, essa quantidade de mortes, essa quantidade de violência e esses assassinatos. Daí também uma outra questão fundamental: a violência. A violência decorre das pessoas não poder se defender. Enfim, esta é a fala de uma parte, não só aí, né, de religiões fundamentalistas, mas é uma parte da versão que ocorre em todos os países onde tem extrema-direita. Todos. Do Orbán, passando do Orbán pelo Trump. Em todos. Além disso, tem a questão cultural, que é o marxismo cultural, que é da direita americana, e que diz o seguinte, tá? O método pelo qual eles querem controlar e transformar é através da educação e da cultura. E estão aonde? Estão nas universidades, estão nos projetos culturais, e isso é algo que tem de ser combatido, porque o politicamente correto é isso. E aí você tem uma grande questão que sempre ocorre, que é o componente patriarcal também e misógino. E aí você junta tudo isso a uma visão absurda a respeito do aborto e do estupro daquela criança de 10 anos. O estupro foi praticado dentro da família. 2, a menina corria risco de vida, não importa. O fundamentalismo leva você a colocar em risco a vida das pessoas. Não tem importância se a menina corria risco de vida ou não. Como não tem importância se todas as pessoas que precisam de fazer um aborto pelas condições legais devem ser impedidas. Eles acham que tem de ser impedido. E não interessa o meio, pode ser o meio mais escuso, como eles fizeram nessa portaria 2882. São meios escusos que transformam a vítima, tá? Transformam a vítima, passa a ser criminalizada. Então, você não tem pejo. Condene a vítima. Acaba com a vida da vítima, é melhor do que qualquer outra coisa. Este processo é um processo
grave e que tem eco em alguns segmentos. A gente tem de reconhecer que tem eco. E é o fato. Qual é, assim, o fundamento último para mim? É o fundamento baseado na falta de solidariedade, na falta de cooperação, no estímulo à concorrência e na teoria de que a prosperidade só beneficia quem não peca. Então, esses pilares criam uma ideologia que ultrapassa a religião e que transforma as pessoas em facilmente vítimas desse tipo de engodo. E aí eu queria falar uma coisa. É interessante que nos Estados Unidos, e aqui eles tentaram também, tentaram contrapor a ação sanitária do Estado à ação filantrópica individual. Isso é muito ao gosto da direita americana e do fundamentalismo religioso e de caráter racista americano. Tem uma origem no seguinte: o dinheiro privado é limpo, o dinheiro público é sujo. Como uma forma também de capturar corações e mentes. Agora, nós temos de saber tudo isso, porque é aquilo que eu disse, a gente tem de conhecer a gente e o adversário. Se a gente não conhecer o adversário, nós estamos ralados, como dizem aqui no Rio Grande do Sul. Bom, a Sandra perguntou se a gente conversava. Hoje eu não converso. Com a Merkel, eu tinha um ótimo diálogo com a Merkel. A Merkel é uma líder europeia importantíssima, é uma líder conservadora, mas é uma líder conservadora com princípios democráticos mais claros que o usual dos líderes conservadores. É uma variante mulher de conservadores do nível do Churchill, por exemplo. Mas ela é uma pessoa que tem um grande discernimento político. Inclusive, acredito que ela tem sido responsável por uma certa manutenção da estabilidade na Europa nesse momento de pandemia. Não sei até onde ela vai agora, mas eu acredito nisso. Eu recebo cartões de Natal e de aniversário. Eu sempre tive uma relação próxima, mas pessoalmente era isso. Conversávamos sobre várias questões. Inclusive, perguntei para ela se ela acreditava que eles iam dar dinheiro. Perguntei, não. Perguntei se ela ia utilizar os recursos do Banco Central Europeu ou do Fundo Monetário. Eu perguntei, foi do Fundo Monetário, para ajudar a Ucrânia. Porque, se não fosse, ela estava entrando numa fria. Bom, mas isso é outros 550. Bom, eu tive com a presidente Cristina Kirchner uma relação muito próxima. Né? Ao longo desse tempo todo, eu considero que, além de uma relação política, nós construímos uma relação de amizade. A minha relação com a Bachelet foi mais distante. Mais ou menos isso. Agora, a última questão é sobre a penetração da extrema... Olha, tem uma pessoa que é uma pré-estreia. Conhece pré-estreia do Bolsonaro? O Eduardo Cunha. É verdade. Uma pré-estreia. A diferença é que o Eduardo Cunha foi preso. Essa é a grande diferença. Mas os componentes
evangélicos, ultradireita, existem. Eu não acredito que todos os evangélicos sejam ultradireita. Eu conheci vários que não eram. E acredito que é uma religião que, pelo contrário, né? Os que não são evangélicos, os que não são neopentecostais, não que os neopentecostais todos sejam de direita, não acredito nisso também, mas eu considero que a gente não pode fazer uma segmentação das pessoas por religião. Se, nesse processo, nesse momento, tá, os pastores de algumas dessas igrejas são pastores que adotam, além do neopentecostalismo, adotam uma ideologia de direita, é algo que diz respeito a esses pastores e não à religião. A gente tem de respeitar toda a religião, toda e qualquer religião. Eu tenho, Dilma, Sandra, por favor, você fecha o seu microfone, que ele está aberto. Ô, Dilma, tem muitas perguntas, muitos parabéns pela live, vibração. Eu selecionei aqui 3, eu vou te passar, por favor, que aí a gente vai para o bloco final. Do Silvio Tendler. Presidenta, gostaria que a senhora comentasse a gastança com a Copa do Mundo, Olimpíadas e o cavalo de pau na economia com a Joaquim Levy, se debilitar o governo. E ele aproveita também para saber os 89 mil na conta da primeira-dama. A Magna Barros Bienvach pergunta que frente é possível com quem, quando a pauta é neoliberal e tem sido sempre pau no trabalhador. Olha a PEC 188. Tem uma outra pergunta aqui, mas que eu não estou achando a autoria, mas que diz mais ou menos o seguinte, que o governo Dilma e Lula substituíram ou indicaram em torno de 30 e poucos ministros dos tribunais superiores. E sabemos hoje o caráter político e ideológico desses indicados. A metodologia foi falha? Liga o microfone, Dilma. Nessa questão da pergunta do Silvio Tendler, eu gostaria de falar para o Silvio o seguinte: Silvio, presta atenção numa questão. Você lembra do padrão FIFA? Eu fui objeto, eu acho que o Brasil podia muito bem ter Copa do Mundo e podia ter também Olimpíada. Essa é uma visão equivocada de achar que tinha alguma coisa que impedia isso. Não foi essa a questão. A questão era qual era o interesse daqueles que falavam que nós tínhamos de ter um padrão FIFA. O interesse era dizer que nós estávamos gastando dinheiro com o padrão FIFA, com as coisas da FIFA, e não gastando dinheiro com a população. Então, vamos recuperar o que foi a história. Primeiro, nós, desde o início, acertamos que o governo federal não investiria em estádios. 2. A FIFA determinou que quem escolhia onde seriam os jogos seria a FIFA, porque isso ocorria, pelo menos, em todos os lugares que ela fazia os jogos. E aí veio a história do padrão FIFA. O governo federal nunca colocou nenhum recurso orçamentário em nenhum estádio. Qual era a lógica? Era assim, era investimento privado, porque você sabe que o investidor privado ele sempre investe melhor e faz melhores obras.
ocorre que o investidor privado deixou uma porção de estados segurando o pincel. E aí não foi o governo federal que deu dinheiro, porque nós avisamos isso de início, que não teria recurso orçamentário. O que aconteceu? Colocamos que todos os estados teriam acesso a financiamento a juros de mercado. Isso que aconteceu. Ocorre que os governadores assumiram os estádios porque houve problema com a iniciativa privada em alguns deles. Não em todos, com alguns deles houve. Bom, eu acho que outro dia saiu uma espécie de um documentário sobre esse processo, em que, numa certa altura, dizem que eu preferia que não tivesse tido nem Copa do Mundo, nem Olimpíada. E que eu ficava extremamente... Eu tinha dificuldade em me relacionar com representantes aqui do futebol. Eu quero dizer o seguinte: eu não achava que o Brasil... É mentira, eu nunca achei que o Brasil não precisava de ter nem Copa do Mundo, nem Olimpíada. Acho que não só podia ter, como acho que poderia e trouxe uma série de vantagens para o país. Trouxe em termos de economia e trouxe em termos de infraestrutura. Vou dar o exemplo dos aeroportos. Na época, juntou a fome com a vontade de comer. Não é que nós fizemos aeroportos por conta da Copa do Mundo. Nós fizemos aeroportos porque havia um crescimento assustador da demanda por viagens aeroportuárias. E, portanto, é dessa época aquela frase: o PT transformou os aeroportos em grandes rodoviárias. Não, nós ampliamos os aeroportos porque havia uma demanda brutal na medida que as pessoas passaram a ter uma renda, elas viajavam pelo Brasil afora. Talvez, naquele período, pela primeira vez, as pessoas que tinham saído do Nordeste tomaram avião em São Paulo para voltar e visitar suas famílias. Então, eu quero dizer o seguinte: a infraestrutura que o Brasil construiu por conta da Copa do Mundo, no caso de aeroportos, e também no caso de sistemas de tráfego urbano, como os BRTs, foi muito importante e ainda é importante. Eu não acho que houve uma intenção digna na questão de padrão FIFA. E isso fica claro quando você vê quem era a FIFA. É óbvio que houve uma briga entre os Estados Unidos e a FIFA, e os Estados Unidos botou o Ministério da Justiça americano investigando a FIFA e o FBI. Mas o padrão FIFA era aquele, e não o que queriam impor para nós. Não houve essa disjuntiva entre ou investe em educação ou investe em estádio. Nunca houve isso. Aliás, não é disso que eu sou acusada. Eu sou acusada de ter gasto com Minha Casa Minha Vida, né? Ter feito subsídios. Eu não sei se você sabe, mas foi assim que começa o impeachment, com a acusação que eu fazia subsídios indevidos para Minha Casa Minha Vida. E também para o Bolsa Família. Bom, essa é uma questão. A segunda questão do Silvio Tendler, da Magda à frente, eu acho que nós não temos
o que é lamentável, nós não temos um centro democrático no Brasil hoje. O centro do Brasil está capturado, cooptado pelo neoliberalismo via a seu acordo e a sua aliança com os neofascistas. Eles ficam estarrecidos um dia e perdoam no outro. Podem chamar os jornalistas e falar que vão dar um soco na cara do jornalista. No primeiro dia, eles estarrecem, no segundo, eles esquecem. Não tem com quem fazer frente democrática no sentido que nós fizemos na época das diretas. Eu não sou uma pessoa que sou contra fazer alianças. Acho que essas alianças são possíveis. Uma coisa é alianças pontuais, sobre questões pontuais, é para julgar e responder, por exemplo, a pergunta do jornalista aonde foi, por que a Michelle recebeu os 89 milhões, eu acho que nós todos podemos fazer uma aliança. Agora, acreditar que em cima de uma democracia que nós não sabemos qual é, porque nem propor o fora Bolsonaro, ela propõe, como é o caso do PSDB e do DEM, é ficar numa expectativa irreal. Então, o que há hoje, a possibilidade concreta, é uma frente popular, com o que restou minimamente, né, de democratas dignos e decentes, de todo o pessoal de esquerda, dos movimentos sociais, de todos aqueles que querem o fora Bolsonaro, porque sabe que é condição imprescindível para que nós possamos construir um processo democrático e que também percebem que não é possível deixar o Lula sendo julgado e condenado por algo que ele não cometeu, ele sendo inocente e tendo provas absolutamente cabais sobre isso. A última, ai meu Deus, qual é a mesma da Sandra? Da Sandra, não. A última foi a dos ministros indicados. Olha, a minha era as relações internacionais. Olha, o critério, não é que o critério seja... eu ainda falo a sua, o senhor fala dos critérios. Eu acho que o critério para a escolha de ministro eu acho que talvez era baseado, né, pela quantidade de ministros indicados, era baseado naquilo que se conhecia, né? E não se tinha nenhuma forma pouco republicana de escolha. Agora, eu acredito que nós temos no Brasil um problema. Eu acho que só as classes mais, vamos dizer assim, empoderadas têm acesso às carreiras legais de juiz e de Ministério Público, até porque passar nessas carreiras implica necessariamente num certo nível de apoio ou familiar ou pessoal para que as pessoas possam estudar e disputar. Então, eu quero dizer o seguinte, eu não sou dessa área, eu escolhi por conselhos. Se as minhas escolhas são passíveis de crítica, eu assumo, não posso fazer nada diferente. Eu assumo porque foi eu que decidi. Eu queria falar uma coisa. Eu acho que a participação do Joaquim Levy deixou bastante a desejar. Mas não foi o Joaquim Levy que levou àquela crise. Foi, não. Foi o fato de que havia no Congresso uma coisa chamada quanto pior, melhor, que inviabilizou durante todo o período qualquer processo de aprovação, seja de redução de pressão para não aumentar a despesa, seja de propostas para aumentar a capacidade de arrecadação no Estado. Né? Eles hoje estão voltando a propor coisas que nós não pudemos, não foram aprovadas para nós.
né? Eles estão fazendo essas propostas. Então, eu quero dizer, agora, na questão internacional, que o Brasil, aí não é só nosso governo, mas o Brasil vinha tendo uma postura multilateral ao longo da sua história. Teve momentos com um certo viés para os Estados Unidos, mas nunca vergonhoso. Tinha esse viés, mas nunca vergonhoso. Nos nossos governos, nós atuamos em alguns eixos fundamentais. Nós achávamos que definir a importância da América Latina era crucial, que a gente tinha de fortalecer o poder regional. São 630 milhões de pessoas latino-americanas e caribenhas, e a gente queria forjar uma integração muito forte dentro da América Latina e do Caribe. Que um país do porte do Brasil não podia ser uma potência se não fosse junto com seus parceiros regionais. Depois, nós considerávamos a importância da África, porque o Brasil é o segundo maior país africano. O primeiro é a Nigéria, o segundo é o Brasil. E, portanto, a gente considerava que as relações, não só econômicas, que eram importantíssimas pelo que representa a África, mas, sobretudo, as relações culturais e históricas que existem entre nós e a África. Notadamente, o fato que o Brasil tem de resgatar, até para superar o fato de ter sido um país escravista, escravocrata, o que marcou seu povo e sua elite, né? E, por último, nós achávamos que que havia uma mudança na correlação de forças internacionais, que, de fato, tinha havido logo após a queda do Muro de Berlim e a crise da União Soviética, com todo o seu esfacelamento, um momento unipolar, com os Estados Unidos sendo o único polo, mas que esse momento tinha sido superado e que nós estávamos vivendo um momento de crescimento da multipolaridade, seja pelo fato de que países emergentes estavam ocupando seu espaço, por exemplo, a China, notadamente, mas também olhando para o fato da recuperação da Rússia, da presença da Índia e da África do Sul. E nós participamos da formação dos BRICS. E, enquanto membro dos BRICS, nós participamos da criação de duas grandes iniciativas. Uma, o Banco dos BRICS, que tinha um fundo maior que o do Banco Mundial, e o outro da criação de uma coisa que se chamou Acordo Contingente de Reservas, que, na verdade, é uma espécie de fundo monetário dos BRICS, que dava autonomia e força aos BRICS. Mesmo considerando que ali nos BRICS estavam os países com grandes reservas. Um país, que é a China, que tem o maior volume de reservas do mundo, outro país era a Rússia, que dava, se eu não me engano, em terceiro lugar, e o Brasil, que estava em quinto ou sexto. Então, isso seria algo importantíssimo dentro do quadro de multipolaridade. É um equívoco absoluto do governo Bolsonaro, não só a forma subalterna de relação com os Estados Unidos, mas o desconhecimento a respeito das possibilidades de parceria que tinham sido já descortinadas e desenhadas com os BRICS, notadamente na área de ciência e tecnologia. E, além disso,
o nosso empenho em relações, né, como diz o Celso Amorim, altivas e ativas, também com os Estados Unidos e a União Europeia, com o Japão e todo o Oriente Médio. O Brasil defendia uma política neoliberal, de multilateral. O Brasil não se submetia às definições do neoliberalismo em todas as instâncias econômicas, nem aquelas derivadas da política de guerra e de invasão característica do período das invasões do Afeganistão, do Iraque e depois da Síria. Então, essa, de fato, era uma visão completamente diferente. E acredito que é gravíssimo a situação atual, porque os Estados Unidos se esmeram em não transferir, em nunca transferir tecnologia. Nunca. Até porque, para transferir tecnologia, não é decisão do governo americano, o executivo, é decisão do legislativo. E na história jamais autorizaram. Então, no nosso caso, a nossa parceria não era com os Estados Unidos, era com a China. Essa era a parceria. E não é por razões comerciais apenas, nem de investimento. É porque nós acreditávamos nesse processo em comum dos BRICS. Dilma. Obrigada, Dilma, foi maravilhoso. Dilma, eu acertei com a sua assessora 1h30 e nós estamos rigorosamente a 1h30. Ninguém caiu. Cumprimos o horário. Porém, você ficou devendo, na primeira exposição que eu fiz, foi sobre as eleições. Essas eleições são fundamentais e elas vão ser posteriores à dos Estados Unidos. Eu queria que você comentasse isso como ponto final e permitir que, depois que a gente sair ao vivo, você ficar alguns minutinhos conosco na sala, que eu quero te apresentar. Você já conhece, mas faz parte da nossa coordenação, mas não pôde estar aqui presente, porque era muita gente que queria estar presente, que é o João Ricardo Dornelles e o companheiro Júlio, que é, por sinal, gaúcho, lá da onde ele é mesmo, Denise? Do extremo sul, lá, da onde é o Júlio? Passo Fundo, norte do Rio Passo Grande do Fundo, Sul. né? Então, eu passo a palavra para você, Denise, depois encerra, e a gente fica alguns minutinhos na sala. E o João Ricardo, por favor, se apresente com o vídeo. Olha, para nós aqui no Brasil é muito importante essas eleições, porque vai ser um momento em que nós vamos poder, pelo menos nesse período que antecede as eleições, discutir bastante e aprofundar o que está acontecendo no Brasil, principalmente isso que você chamou do genocídio sanitário e social que é feito. Agora, a questão que você levanta, pelo menos que eu entendi, é o efeito da eleição americana sobre nós. Sem sombra de dúvida, o candidato Joe Biden é, sem sombra de dúvida, um candidato muito mais ligado a valores de civilidade, valores de antirracistas, valores de proteção à vida e até de influenciado também por toda a composição do Partido Democrata, tem essa sensibilidade maior que o Trump. Né? Não vai fazer uma make America Great Again ou America First, ou coisas desse tipo. Mas é importante dizer uma coisa. O que eles chamam de administração, né? O Estado americano profundo, ele é um Estado neoliberal que, antes do Trump e
depois do Trump, eu acredito, continuará tendo certos padrões de desempenho. Exemplo, é um Estado que fez várias invasões internacionais, como o que eles chamam de formas de preempção. É um Estado que usa o poder do dólar para fazer sanções sobre países, no caso aqui da América Latina, o absurdo de fazer essas contenções econômicas de Cuba e da Venezuela. E não acredito, aliás, eu acho que isso está claro, no que se refere à China, eu acho que a posição é comum. Não acho que há uma divergência, porque não acho que seja algo que derive pura e simplesmente do governo Trump. Acho que deriva do aparato profundo da administração americana. Agora, não acredito que eles apoiarão governos neofascistas como o brasileiro, nem tampouco neofascistas como outros. Se apoiarem, será de forma muito mais discreta, menos Olavo de Carvalho e Bannon. Mas eu não acredito que apoie. Nesse processo, eu, como presidente, eu tive relações com na época, o vice-presidente Joseph Biden, e sempre foram muito respeitosas, e acredito que ele seja um homem de princípios democráticos avessos à ultradireita. Agora, é um elemento de centro do Partido Democrata, e isso significa que ele defende o establishment. Não terá, por parte do governo americano, essa relação que teve com os filhos e o pai, não creio. Pelo contrário, ele não terá o endosso mesmo que ele queira, ele não terá endosso dos democratas para isso. E eu tenho quase certeza absoluta que ele não quererá. Mas estou dizendo com uma certa precaução. Presidenta Dilma, suas palavras finais para aqueles que acreditam muito na sua liderança e querem ouvir suas palavras finais. Depois a Denise dá o boa noite em nome do canal e a gente fica um pouquinho fora do ar para brindar com água e cafezinho. Eu queria dizer o seguinte para vocês todos, para o nosso querido Eugênio Aragão, para você, Chico Túlio, não vou conseguir chamar de Chico Celso, viu? É Chico Túlio mesmo. Para a Sandra Mairink, para a Gisele Ricobon e para todo mundo que está nos assistindo, para o Silvio Tendler, para todos esses, para a Magda Bia Vasquez, que mandou uma pergunta. Eu queria dizer para vocês o seguinte: a gente vai precisar de perceber que nós estamos numa luta de fôlego. Mas, nas lutas de fôlego, a cada passo que a gente dá, a gente acumula forças. Nós vamos enfrentar daqui a pouco uma eleição, e no final desse ano. Nós temos de construir um caminho. Eu queria dizer que o PT aprovou um programa, porque eu vi que alguém perguntou isso, chamado um programa de reconstrução do Brasil. Esse programa pode ser acessado no site do PT ou da Fundação Perseu Abramo. Ele propõe várias coisas, ele propõe uma pauta de emergência e propõe uma pauta de longo prazo, porque nós temos de começar a discutir isso, a relação entre o curto prazo e o longo prazo, que a gente chamava de tática, Túlio, estratégia, e suas articulações.
para poder ter um caminho e ter um processo de construção de um novo Brasil. Nesse processo, né, eu acredito que cada um de nós tem de dar o seu esforço, porque nós aprendemos hoje a importância das relações. Nós somos eminentemente pessoas sociais, por isso que dói tanto o afastamento social, o isolamento. E por isso que esse país tinha de estar fazendo teste, eu nunca deixo de falar isso, tinha de estar fazendo teste, não é para botar gente presa em casa, é para saber quem podia sair, sem correr risco de vida. Eu fico estarrecida, sabe com o quê? Com eles quererem que as crianças voltem às escolas, sem fazer um único teste. Eu tenho 2 netos. O Eugênio tem crianças, tem filhos pequenos. Eu não sei você, Túlio, se já tem neto ou não. Tem um neto. Pois é. Então, eu acredito que nós devemos isso a essas crianças. Nós devemos mudar esse país por conta deles. E a minha maior indignação em relação a teste é porque, para a criança voltar a ter aula, tinha de ter um teste massivo no Brasil para saber onde podia ocorrer isso e onde não podia. Então, eu fico temerosa de todo esse descalabro e essa incompetência desse governo. Por isso, eu acabo dizendo, fora Bolsonaro, liberdade para o Lula. Eu acho que tem de ter R$600 para as pessoas até o final da pandemia. E mais, que para garantir os R$600 para as pessoas, tem de tributar grandes fortunas, tem de tributar também grandes heranças e tem de criar no Brasil uma forma de tributar todos os ganhos de capital e não só os ganhos do trabalho, ou do pequeno trabalho, ou do pequeno negócio, porque é só o que tributam nesse país. Então, a minha proposta é bem curtinha, é R$600 para todos, não deixar que interrompam isso e cobrar de quem tem, que é da onde se pode tirar, não se pode tirar de quem não tem. E essa conversa fiada de que vai limpar os programas sociais e colocar tudo no Renda Brasil, nós não podemos permitir. Eu vou falar um que a mim espanta se eles fizerem, vou falar só um, que é o problema da farmácia popular. A farmácia popular garante remédio para doenças crônicas, que são as mais graves numa população. Quais são as doenças crônicas? Hipertensão, diabetes, asma. Essas 3 doenças formam comorbidades, essas que ajudam a matar as pessoas que pegam o Covid-19. Se você não tiver gente tomando remédio estável, sem sofrimento, você terá mais gente morrendo. Então, eu estou falando isso porque eu li que eles estavam querendo acabar com a farmácia popular, como querem acabar com todos os outros auxílios. São criminosos ao fazer isso. E reduzir em qualquer valor os R$600 é um absurdo, porque nós estamos, não é complementando a renda como era no caso do Bolsa Família. No Bolsa Família, as pessoas trabalhavam. E aí, o que fazia o Bolsa Família? Complementava. Agora, as pessoas não têm trabalho. As pessoas não têm do que viver. Ou tem R$600 ou não tem do que viver. É essa a disjuntiva que nós estamos. Então, meu programa de curto prazo é esse. É defender isso até a gente conquistar esses R$600 enquanto durar a pandemia. E depois a gente vê o que faz. Eu passo, então, para a Denise, dar boa noite, e a gente fica mais um pouquinho fora do ar. Foi uma live de emoção e lucidez. Foi assim que eu senti, viu, companheira Wanda? Denise, com você.
Presidenta Dilma, a forma remota é muito boa, né? Nos permitiu estarmos aqui, compartilhar desse momento com muitas pessoas, mas tem um problema. A senhora não pôde ouvir os aplausos, né? Que certamente foram manifestos de outras maneiras, né? A gente teve chuva de coração, chuva de like, e uma quantidade muito grande de mensagens, né, de admiração, de afeto para a senhora, e também extensivo aos nossos companheiros aí que participaram dessa live. Então, eu dou meu boa noite, agradeço mais uma vez a nossa presidenta, vou tomar a liberdade, né, única e legítima presidenta, agradecendo e agradecendo aos companheiros também e a todos que nos acompanharam nessa live, convidando que continuem com o nosso canal, acompanhe nossa programação no Face, no Instagram, no YouTube,